E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês que assistem aí o meu canal, vamos continuar com os vídeos aqui. E hoje eu vou passar para vocês, né, a questão da derivabilidade e a continuidade de uma função, beleza? Então eu vou mostrar para vocês, se uma função ela é derivável, então ela é contínua, certo? Mas se ela for contínua não implica que ela é derivável, beleza? No nosso último vídeo aí a gente viu, né, as derivadas das funções trigonométricas, né, mostrei para vocês por definição. Vou mostrar para vocês aqui, né, uma função que é derivável em ponto, então ela vai ser contínua naquele ponto. Se ela for contínua, não implica que ela é derivável, beleza? Então é o caso do módulo de x, eu já até expliquei isso para vocês nos vídeos anteriores. Mostrei que ela é contínua e mostrei também que ela não é derivável, né, no zero, beleza? Ela é contínua no zero, mas ela não é derivável no zero, beleza? Só lembrando aqui, inscrevam aí no canal, porque teve muita gente, né, muito aluno meu lá que falou que assistiu os vídeos, mas não tinha inscrito no canal, então eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, beleza? Então vamos lá. Como eu falei aquele dia, num vídeo anterior, falei o seguinte, ó, a função módulo, né? Então f de x igual a um módulo de x, essa função ela é contínua, né? Contínua em p igual a zero, certo? Mas essa mesma função, módulo de x, ela não é derivável, né? Não é derivável, né, em p igual a zero. Então, ela é contínua, mas não é derivável. Então, por quê, né? Então, você vai olhar, ó, qual que é a condição para que ela seja, né, contínua, né? Eu até coloco assim, ó. Primeira condição lá, ó, tem que existir o ponto, né? E claro, o ponto P existe. Segunda condição, né? Tem que existir o limite de f de x quando x tender a p. E a terceira condição, né, é que o limite de f de x quando x tender a p, isso tem que ser igual a f de p, né? Ou seja, o limite tem que ser igual à imagem do ponto, beleza? Então, quando a gente fizer isso, a gente vai mostrar que a função é contínua de fato naquele ponto, beleza? Então, ó, já até mostrei, só relembrando, né? Então, f de x igual a um módulo de x, e módulo de x pra gente é o que, né? É x para x maior ou igual que zero e menos x, né, para x menor que zero, beleza? Então o que a gente vai fazer? Ó? Existe o ponto, já é claro, ponto P pra gente, né? O P é igual a zero, certo? Que a gente vai analisar. O limite tem que existir, então para a gente verificar se esse limite existe, né? Como a gente está aproximando de x, ó, a gente tem valor de x, x para x maior que zero e menos x para x menor que zero. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular os limites laterais. Se eles existirem e forem iguais, então esse limite aqui existe. Beleza? Então você vai olhar, ó, limite, né? Estou fazendo rápido aqui, só para relembrar vocês aí, né? Se vocês não quiserem voltar no vídeo, que essa função de fato ela é contínua no zero, certo? Então, o limite de f de x, né? Quando x tender a p, nesse caso o p para a gente é zero, né? Então vai ficar, né? Limite do módulo de x quando x tender a zero. Só que primeiro eu vou fazer zero pela direita, né? Porque x aqui, ó, se você observar, aqui está o zero e x está aproximando de zero aqui pela direita, porque x aqui é maior ou igual a zero, tá vendo? Então significa, né? Vou aproximar pela direita. Quando eu aproximo pela direita, a função que eu uso, o módulo, é justamente x. Limite, né, de x quando x tender a zero pela direita. Isso aqui vai para onde? Para zero. Beleza? Também, ó, limite, né, de f de x quando x tender a p, né? Só estou relembrando, tá? Isso é o limite do módulo, né? Módulo de x, quando x tender a zero pela esquerda agora. Ó. Vou aproximar de zero pela esquerda. Isso é igual ao limite, quando x aproxima de zero pela esquerda, a esquerda do zero, se você for olhar aqui, ó, aqui está o zero e x está aproximando aqui pela esquerda. Então significa que x é menor que zero. Então vou usar essa função aqui, ó. Menos x, quando x tender a zero pela esquerda. Isso aqui também vai para zero. Conclusão. Os limites laterais existem e são iguais. Significa que existe, né, o limite de f de x, né, quando x tender a zero. Pronto. Então esse limite aqui existe. Beleza? O que eu vou fazer agora? Esse limite aqui existe e esse limite vai para onde, né? Existe é igual a zero, tá vendo? E qual que é a imagem do ponto? Quem é o ponto pra gente? O ponto pra gente é zero. Qual que é a imagem do zero, né? Então você vai pegar, ó,
f de x é igual ao módulo de x. Então, f de 0, né? A imagem do zero é quanto? Módulo de zero, que é igual a zero. Pronto. Então, eu cheguei à conclusão que o limite, né, da função, ou seja, o limite de x, né, da f de x quando x tende a zero, dá zero. E a imagem do ponto também é zero. Então, conclusão, essa função é contínua no zero. Beleza? Satisfaz a definição. Pronto. Então, de fato, essa função é contínua no zero. Beleza? O que acontece agora? Ó? Eu também já mostrei que ela não é derivável no zero. Certo? Porque lá, só relembrando, como que a gente verifica se uma função é derivável em um ponto, né? Então, f' de p é igual ao limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p. Aqui é a derivada exatamente no ponto. E f' de zero, né? A gente viu que quando eu ia, né, x aproximava de zero pela esquerda, né? Quando a gente calculasse aqui, um iria para menos 1 e outro iria para mais 1. Ou seja, o limite, né? Quando o x aproximava de zero pela direita, isso aqui iria, esse limite, né? O limite iria para 1. E quando era zero pela esquerda, né? Zero pela esquerda, esse limite dava para menos 1. Entendeu? A gente calculando esse limite vai para menos 1. Então aqui a conclusão é que os limites não existem. Então, para esse caso aqui, essa função nem é derivável no zero. Beleza? Então, essa função ela é contínua no zero, mas ela não é derivável. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos estabelecer uma condição, que é justamente esse teorema aqui, ó, que fala que se uma função for derivável em um ponto, então ela vai ser contínua. Né? Qual que é a nossa hipótese, né? Se ela é derivável, né? Então ela é contínua. Então a gente tem que mostrar que ela é contínua, ok? Usar a hipótese, né? Que ela é derivável. Então se ela for derivável, então ela é contínua. Beleza? Então isso é o que a gente vai fazer. Então, ó, seria isso, né? Um teoremazinho aqui, ó. É claro que se você está fazendo um curso de engenharia, você não vai ficar provando nada, né? Só lembrando aí para vocês. Se foi meu aluno, eu também não fiquei provando nada disso. Eu só vou mostrar para vocês, tá bom? Então, o teorema, né? O teorema diz o seguinte, ó. Se f, né, é derivável em p, né? Então, né, o teorema está no livro do Guidorizi, todo mundo aí já viu, né? Então, f é contínua, né? Contínua em P. Pronto. Então, em P, né? Então, se ela é derivável, ela é contínua. Então, como que a gente faz para mostrar isso, né? Para fazer essa demonstração? Essa demonstração ela é muito simples. Qual que é a nossa hipótese? Ó? Se ela é derivável, então qual que é a condição de uma função ser derivável, né? Se ela é derivável, né, a gente vai ter aquele limite lá, né? Pronto, acabou. Então, se ela for derivável, então a gente só faz isso aqui, ó. Por hipótese, né? Então, vou colocar assim, ó. Por hipótese, né? F é derivável, né? Então, derivável. O que isso significa ela ser derivável? Significa que f' de p, né, é igual, né, ao limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p. Tá vendo? Então significa que esse limite aqui é igual a isso, certo? Se ela for derivável, né? E o que a gente pode falar, né? Mais ainda, né? Então a gente precisa mostrar, certo? O que a gente precisa mostrar, né? Então, se ela é derivável, né? Isso aqui de fato existe. Então o que a gente tem que mostrar? Então mostrar isso aqui, ó. Mostrar o quê? Que ela é contínua. Para mostrar que uma função é contínua, né? O que a gente tem que fazer? Que o limite de f de x, né? Quando x tender a p, isso tem que ser igual a f de p. Então é isso aqui que tem que acontecer. Ou seja, isso aqui é a minha hipótese e eu tenho que mostrar isso. Beleza? Então o que eu vou fazer? Considere isso, ó. Então, considere isso, ó. F de x menos f de p é igual
certo? A f de x menos f de p. Deixa eu passar para a parte de baixo, que é até melhor. F de x menos f de p é igual, é óbvio, né? F de x menos f de p. Para qualquer x, né, do domínio da função. Beleza? E o que mais que a gente vai ter, ó? Se você for olhar. Se eu multiplicar e dividir, né, o termo da direita aqui, ó, isso aqui é uma igualdade, ó, não estou fazendo nada. Se eu multiplicar e dividir esse termo aqui, né, por x menos p, por que eu vou fazer isso? É claro que x, né, com x diferente de p. Né? Eu vou fazer isso aqui, ó, x menos p e dividir por x menos p. Esse termo aqui. Isso aqui é igual a isso, né, com a condição de x ser diferente de p. Tá ok? Então eu posso fazer isso. Beleza? Então se eu posso fazer isso, ó. Então se eu posso fazer isso, aí o que eu vou fazer agora? Ó? Eu aplico o limite em ambos os lados. Certo? Se eu aplico o limite em ambos os lados, né, o que eu vou ter? É claro que aqui, ó, x é diferente de p, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou aplicar o limite em ambos os lados, ó. Com o quê? Com x tendendo a p. Beleza? Então vai ficar, ó, limite de f de x menos f de p, certo? Quando x tender a p, é igual a esse limite aqui, ó. É igual ao limite de f de x menos f de p, f de x menos f de p, eita, sobre x menos p, quando x tender a p, vezes, né, x menos p. O que eu tenho, ó? Isso aqui, certo? Ó, pra você ver, olha para isso aqui e já olha para o que eu tenho que mostrar. Tá vendo que já vai ficar com essa cara? Então significa o quê? Que isso aqui tem que ir para zero, ó. E como que isso aí vai para zero, ó? Vamos olhar para a hipótese. Por hipótese, f é derivável, ó. Se f é derivável por hipótese, então isso aqui é quem para mim? F' de p. Então, por hipótese eu tenho isso, ó. Então isso aqui é justamente f' de p, ó. Então eu vou ter, ó, limite de f de x menos f de p quando x tender a p. Isso é igual a f' de p que multiplica x. Cadê? O limite ali ainda, né? Esse limite aqui, ó, porque eu tenho o limite do produto dos limites, né? Então vai ter, ó, limite de f de x menos f de p dividido por x menos p, quando x tender a p, vezes esse limite aqui, ó, de x menos p quando x tender a p, né? Porque eu tenho que aplicar o limite aqui, tá ok? Então, ó, o limite disso aqui tudo, né? Então é o limite desse vezes o limite desse. Aí isso aqui pra gente, ó, é f' de p, por hipótese, né? Então isso aqui vem da hipótese, tá ok? Então por hipótese, f é derivável. Então se f é derivável, então isso aqui é f' de p. Então eu tenho isso, ó, limite de f de x menos f de p, né? Quando x tende a p, é igual a f' de p vezes esse limite. Limite de x menos p quando x tender a p. Então eu tenho isso. Fechou? Então, ó. Então o que eu tenho? Esse limite aqui, quando x tende a p, fica p menos p, dá zero. Fica zero vezes f'. Então, ó. Limite de f de x, né? Quando x tender a p, menos f de p, é igual a f' vezes zero. F' de p vezes zero. Zero vezes isso, dá zero. Então isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero. Ora, isso aqui já implica o quê, né? Limite da diferença é a diferença dos limites. Então ficaria, ó, limite de f de x, quando x tender a p, menos o limite de f de p, quando x tender a p. Esse aqui é igual a zero, né? Esse limite aqui é justamente f de p, dá justamente f de p, então o limite de f de x, quando x tender a p, menos f de p,
isso aqui é zero. Então, isso aqui eu posso passar para o outro lado. Então, dá justamente f de p. E acabou. Ou seja, se uma função é derivável, né, ela é contínua. Ou seja, derivabilidade implica continuidade. Então, se a função é derivável, né, então ela é contínua. Tranquilo? Então, acabou. Mostrei já, se uma função é derivável, ela é contínua. Aí o que é, né, a volta? Se uma função, ó, se você tiver uma função, né, como consequência, o que a gente pode falar da consequência, né? Se ela não for contínua, né? Se ela não for contínua, então já implica que ela não é derivável, certo? Só não é para deixar, né, mais dúvida, não é para deixar nenhuma dúvida, né? Seguinte, ó, se uma função não for contínua em um ponto P, então ela já não é nem derivável. Então, você já pode chegar a essa conclusão, tá ok? Então, continuidade, derivabilidade implica continuidade, certo? Então, se uma função for contínua, foi o exemplo que eu dei aqui, né? Se uma função for contínua, não implica que ela é derivável, certo? Então, ó, se você tem assim, ó, derivado implica continuidade, né? Certo? Se ela for contínua, não implica, né, que ela é derivável, beleza? Agora, se ela já não for contínua, então ela não é nem derivável. Então, ó, não contínua, né, implica que ela não derivável. Pronto. Beleza? Então você tem aí várias funções que são contínuas, mas não implica que elas são deriváveis, beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, rapidão, ó. Pergunta, né? Vou colocar aqui uma função para vocês, um exemplo, que é melhor, tem muita gente que consegue ver só com exemplo, né? Claro, facilita bastante. Então, se você tiver uma f de x igual, né, a x ao quadrado, para x menor ou igual que 1 e 1, né, para x maior do que 1. Pergunta, essa função é contínua? Né? Ela é derivável? Opa. Ela é contínua? Ela é derivável? Como você vai saber se ela é contínua ou derivável? O que você tem que fazer para verificar se ela é contínua ou derivável, né? Derivável onde também, né? Tem que até colocar o ponto também, né? Senão não dá não. Derivável no 1, ela é contínua no 1 e derivável no 1, né? O que você tem que fazer para verificar se ela é derivável no 1, se ela é contínua no 1? Se você observar, se você quiser também, né? Você pode fazer o gráfico dessa função, tá? Você pode até fazer o gráfico dessa função para facilitar para você, se você quiser, tá? O que você faz, ó? Então, primeira pergunta, né? Vamos responder aqui, ó. Ela é contínua no 1? O que tem que acontecer para ela ser contínua, ó? Limite de f de x, quando x tender a 1, porque meu ponto P tem que ser igual a f de 1. Condição de continuidade. Beleza? Para ela ser contínua. É isso aqui que tem que acontecer. Então, vamos calcular o limite quando x tender a 1. Só que tá vendo que eu tenho duas partes para f, né? Então, eu tenho aqui para x menor que 1, menor ou igual que 1, e aqui para x maior do que 1. Então, eu tenho que analisar a esquerda e a direita do 1. Então, ó, tem que analisar aqui. Aqui está o 1, né? Para a direita, né, quando x aproxima aqui, eu tenho uma função, que é essa. Ó. E quando x aproximar pela esquerda, eu tenho outra função, que é essa. Beleza? Então vamos calcular. Ó. Limite de f de x, quando x tender a 1 pela esquerda, é igual ao limite. Qual é a função, né, que eu tenho que substituir quando x tender a 1 pela esquerda? Pela esquerda é essa. Ó. Então, x ao quadrado quando x tender a 1. Isso aqui dá 1. Limite de f de x quando x tender a 1 pela direita. Isso é igual ao limite. Quando x tende a 1 pela direita, eu tenho essa função aqui. Quando x tender a 1 pela direita. Isso aqui dá 1. Conclusão, os limites laterais existem e são iguais. Então, existe, né, o limite
de f de x quando x tender a 1. Esse limite já existe, beleza? E qual que é a imagem do 1, né? Então, qual que é a imagem do 1? Quem é f de 1? F de 1? Quanto que dá f de 1? Para eu olhar para f de 1, eu vou olhar para onde? Ó? Onde que x é igual a 1, tá vendo? Aqui, ó. Então, x é menor ou igual que 1. Quando x for exatamente 1, eu uso essa função. Então, a f de 1 é 1 ao quadrado que dá 1. Então, conclusão, essa função é contínua no 1. Beleza? Então, se essa função é contínua no 1, beleza? Respondi a primeira. Ok. Então, ok, ela é contínua no 1. Fechou? Aí agora eu vou verificar se ela é derivável no 1. Beleza? Então, o que nós vamos fazer para verificar se ela é derivável no 1, né? Então, para verificar se ela é derivável no 1, certo? O que você vai olhar? Ó? Então, eu tenho aqui f de x igual, né? A x ao quadrado, para x menor ou igual que 1, e 1, certo? Para x maior do que 1, ok? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Exatamente no 1, nós vamos calcular esse limite, ó. Quando o x tender a 1 pela esquerda, né? E pela direita. Então, o que você pode fazer se você quiser? Você pode aplicar a regra de derivação, certo? Direta, né? Então, você pode aplicar aqui a derivada aqui, ó, derivada dessa função para x menor do que 1 e a derivada dessa função para x maior do que 1. Por quê? Porque aqui você tem uma constante, ó, quando x for maior do que igual ao limite, né, de f de x menos f de p dividido por x menos p quando x tender a p. Beleza? O p pra gente é 1, então nós vamos fazer f' de 1, né, f de 1, 1 e 1. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada dessa função para x menor do que 1. Menor ou igual que 1. Beleza? Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular esse limite aqui com x tendendo a 1 pela esquerda, tá vendo? Porque x aqui é menor do que 1. Beleza? Então, aqui, menor do que 1. Beleza? Quando x tender a 1 pela esquerda. Então, isso é igual, né, ao limite f de x. Quem é f de x? Né, quando x tender a 1 pela esquerda, então é essa função, x ao quadrado menos. Quem é f de 1? F de 1 pra gente, a gente já viu, dá 1. Dividido por x menos 1, quando x tender a 1 pela esquerda. Aqui a diferença de dois quadrados, limite, né, de x menos 1 que multiplica x mais 1. Dividido por x menos 1, quando x tender a 1 pela esquerda. Isso é igual ao limite, esse aqui vai embora, de x mais 1, quando x tender a 1 pela esquerda. Isso aqui dá 2, né? Então esse limite aqui vai para 2. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou calcular essa derivada dessa função, né, no ponto, quando x tender a 1 pela direita, tá vendo? Então vamos lá, ó. Agora vou fazer, ó, f' de 1 é igual, né, ao limite de f de x menos f de 1, certo? Só que o que acontece? Ó? Eu estou calculando pela direita. Né? Eu estou calculando pela direita, ó, quando x for maior do que 1. Dividido por x menos 1, quando x tender a 1, pela direita. Então, ó, quem é f de x quando x tende a 1 pela direita? 1. Quem é f de 1, né? Quem é f de 1? A imagem do ponto pra gente é 1. Pô, deixa eu colocar o limite, né? Esqueci de colocar o limite. Limite de 1 menos 1 dividido por x menos 1, quando x tender a 1 pela direita. 1 menos 1 dá 0. Limite da constante é a própria constante. Então deu 0. Então, ó, pela direita, né? Pela direita, a derivada está dando 0. Pela esquerda está dando 2. Ou seja, tá vendo que os limites não existem, ó? São diferentes? Então esse limite não existe. O limite, né, da f de x, a f' de 1, não existe. Por quê? Porque esse limite não existe. Então, se esse limite não existe, não tem como essa derivada existir. Então, ó, a gente calculou isso, ó. Limite de f de p é igual, né? F' de p é igual limite de f de x menos f de p
quando x tende a p, né? X menos p aqui. Aí o nosso ponto é o 1. Então eu tenho que calcular o 1. E aqui é 1. Então, ó, para calcular essa derivada, eu preciso calcular esse limite, ó. E esse limite aqui não existe. Então, se esse limite não existe, significa que essa derivada não existe. Então, essa função ela é contínua no 1, mas ela não é derivável no 1. Beleza? Então, se ela é contínua, né, não é derivável, né, não preciso nem nem continuar mais com o cálculo. Então, a pergunta, né? Primeira pergunta, ela é contínua? Sim. Ela é derivável? Não. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de função que ela é contínua, mas não é derivável também. Agora eu vou passar um outro exemplo. Um outro exemplo para você, para ver se fixa mais. Tá bom? Então, o segundo exemplo, também é uma função quebrada, né? Digamos assim. Uma função dividida. Que é essa aqui, ó. Um outro exemplo, ó. F de x é igual, né, a x ao quadrado. X ao quadrado para x, né? Menor ou igual que 1. E 2x menos 1 para x maior do que 1. Então, se você quiser... pergunta, né? Ela é contínua no 1? Primeira, né? Ela é contínua no 1? Ela é derivável no 1? Ela é derivável no 1? Então nós vamos ver se ela é derivável no 1, certo? E se ela for contínua no 1, nós vamos ver se ela é contínua e se ela é derivável. Beleza? Então, ó, de cara você já vai ver que ela é contínua no 1. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui que apareceu um negócio para atualização aqui. Então, ó, pergunta, né? Então você pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó. Se você não quiser calcular aquele limite, né? Falo para derivada ou para continuidade, faz o gráfico direto e verifica se ela é contínua, né? Só para você olhar, verifica se ela é contínua ou não. Aí, se você quiser fazer o gráfico, pode fazer. Beleza? Então, ó, ela é contínua no 1? Sim. Aí, o que eu vou fazer? Para você não precisar verificar isso, o que você faz? Já deriva direto, ó. Então, ó, quem é f' de x, né? F' de x é igual, se você for olhar, ó, vai ser 2x para x menor que 1, beleza? Você vai fazer isso, né? Então você vai usar aqui para x menor que 1 e vai ser 2, né, para x maior que 1. Então se você for calcular a derivada, né, para verificar se ela é derivável no 1, então você vai fazer de cara aí, ó. Quem é f' de 1? F' de 1, 2. Certo? Tanto pela esquerda quanto pela direita. F' de 1 pela esquerda e pela direita, né? Também dá 2. Aí você fala, mas eu não entendi nada que você falou. Então, vamos calcular, ó. Para verificar se ela é contínua, ou se ela é derivável, você já vai verificar. Se ela for derivável, ela já é contínua no 1. Então, o que você vai fazer? Verificar se ela para ver se ela é derivável ou não. Faz isso aqui, ó. F' de 1. Como ela é, né, x ao quadrado para x menor ou igual que 1 e 2x menos 1 para x maior que 1, então você vai fazer a derivada para esse caso e a derivada para esse caso. Então vai ser, ó, limite de f de x menos, né, f de 1 dividido por x menos 1 quando x tender a 1. Pela direita primeiro e pela esquerda, porque você tem que calcular esse limite, né? Então você tem que fazer isso, ó. Aí para verificar se esse limite existe, você vai ter que calcular ele pela esquerda e pela direita, porque você tem uma função, né, dividida aqui em duas partes. Então vamos lá, ó. Limite de f de x menos f de 1
dividido por x menos 1. Quando x tender a 1, vou fazer pela esquerda primeiro. É igual, né, ao limite de x ao quadrado menos 1, porque f de 1, né, é 1 ao quadrado que dá 1. Dividido por x menos 1 quando x tender a 1. Isso aqui é exatamente quem? Ó? X ao quadrado menos 1 é a diferença de dois quadrados. X menos 1 que multiplica x mais 1. Dividido por x menos 1. Cancelou, cancelou. A 1 pela esquerda, né? O x está tendendo a 1 pela esquerda. E isso é igual a 2 quando você vai calcular. Então isso aqui dá 2. Então f' de 1 pela esquerda dá 2. Agora nós vamos calcular. Isso aqui dá 2. Agora nós vamos calcular pela direita. Limite de f de x menos f de 1. Quando x tender a 1 pela direita. Limite. Pela direita dá quem? 2x menos 1 menos, né, o 1, que é f de 1, tá vendo? F de 1 dá 1. E aqui tá vendo? Tá dando 2, ó. Dividido por x menos 1 quando x tender a 1. Isso é igual a 2 ao limite de 2x menos 2, tá vendo? Dividido por x menos 1 quando x tender a 1. Coloco o 2 em evidência. Limite de 2 que multiplica x menos 1 sobre x menos 1. Cancelou, cancelou. Dá 2. Quando x tende a 1. Pronto. Então, os limites existem e são iguais. Então, esse limite existe. Então, essa função, esse f' de 1 existe e dá 2. Tá ok? Então, você já mostrou, ou seja, nós já mostramos, né, que uma função, que essa função ela é derivável no 1. Ela é derivável no 1? Sim. Pronto. Se ela é derivável no 1, a gente volta do teorema anterior. Se ela é derivável, então ela é contínua. Acabou. Tá ok? Então essa foi nossa aula de hoje. Então aqui, ela é contínua? Sim. Por quê? Porque ela é derivável. Então se ela é derivável,